Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estão prontos para mais um encontro? Hoje, quarta-feira, né? Teremos História e Geografia, já na reta final para finalizar as aulas essa semana. Lembrando que o último dia de aula remoto será dia 11 e a partir do dia 15 já vocês vão receber aí as provas, né? As últimas provas do bimestre. Então vamos lá, né? Vamos adiantar aqui o conteúdo, que o tempo não perdoa. Mas antes eu quero saber, estão no cantinho da leitura de vocês? Já vestiram a camisa da farda? Já estão com o livro de História e Geografia? Com lápis, borracha? Então vamos sentar que hoje é dia de História. Então vocês vão pegar o livro na disciplina de História e vão abrir aí nas páginas 74, 75 e 76. Vamos fazer uma leitura e para casa vocês vão fazer a atividade da página 76 e 77, que tem tudo a ver com o assunto que vamos comentar aqui, vamos falar um pouco, né? Já tem alguns dias que a gente está vendo em história a mudança aí, né, desse quadro que estávamos lá no ouro, depois na pau-brasil, vimos que estavam as primeiras vilas, depois os primeiros povoados, vimos aí a vinda de Portugal, das expedições, né? Vimos aí a evolução da história, até que chegamos aqui na produção do açúcar, que aí Portugal já não está escravizando tanto a mão de obra indígena, e sim trazendo a mão de obra de fora, que aí vocês vão perceber aí a mudança do quadro quando começam a vir os africanos, que até adiantamos o assunto lá na Consciência Negra, quando falamos um pouco sobre essa data. E na aula passada, vocês viram aí a unidade 7, a vida e o trabalho na colônia, né? Vimos que somos colônias de exploração. Portugal veio para o Brasil com o intuito de explorar mesmo, ganhar dinheiro em cima das nossas terras, né? E chegamos num período que começou o cultivo da cana-de-açúcar, porque o pau-brasil já não estava tão intenso a sua exportação, né? O seu tráfego, né, de lá, aqui para Portugal, onde eles arrecadaram muito, mas muito dinheiro. Então, eles começaram a ver que eles precisavam procurar uma outra forma para manter, né, essa exploração. E eles viram aí que o solo do litoral era bem apropriado para a plantação da cana-de-açúcar, sendo que eles precisavam de mais pessoas para trabalhar. E aí é quando surge a história dos africanos virem para o Brasil trabalhar como escravos. Que aí começou, né, a vir essas pessoas para cá no cultivo da cana-de-açúcar, que aí começou o trabalho escravizado. E vimos também a questão, por que o litoral era mais propício para a produção da cana-de-açúcar? Por conta do terreno, né, que era de massapê, que contribuía muito. A questão do clima, também, principalmente o cultivo lá em Pernambuco, né? Então, vimos também como era composto aí a sociedade açucareira, porque também a sociedade começou a mudar, né? Já tinha os donos de engenho, tinha aqueles pequenos agricultores, e aí a base mesmo, a massa, eram as pessoas que trabalhavam ali no cultivo dessas canas de açúcar, a mão de obra dos fazendeiros, né? Mas agora vamos ver mais a fundo como era feito essa extração, aí, essa cultura da cana-de-açúcar. Que aí vocês vão começar a ouvir aqui na aula o nome engenho. O engenho era um local que moía a cana para transformar em açúcar. Sendo que com o passar do tempo, o engenho acabou se tornando uma fazenda onde esses fazendeiros moravam com suas famílias e ali também tinha os seus escravos, né, os trabalhadores que trabalhavam ali na terra. E aí vocês vão perceber que dentro daquele engenho começou a não ser mais só um lugar onde fazia extração da cana-de-açúcar, mas virou povoado, tinha capela,
tinha a Casa Grande, tinha a Senzala. Vocês vão ver essa distribuição agora do que é engenho. E o que isso tem, assim, de muita importância com a vinda desses africanos aqui para trabalhar como escravo. Então, na página 74, vamos ver a organização desse engenho. Vamos lá? O engenho. Engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, a fazenda de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenho. Nos engenhos viviam os fazendeiros com suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres que prestavam serviço aos fazendeiros. Veja na ilustração abaixo a representação de um engenho de produção de açúcar. Então, gente, aqui vocês vão ver essa divisão. Como é que funcionava essa fazenda, esse engenho, como é que era dividido aí o engenho. Então, vamos lá. Primeiro, tínhamos o canavial, né? Que é a grande plantação de cana-de-açúcar. É ela que é a matéria bruta, né? Então, a cana era cortada e transportada do canavial até a casa de engenho, onde tinham os equipamentos para moer essa cana. Em seguida, vamos ver aqui, ó, o desenho da casa de engenho, lugar em que a cana era moída para extração do caldo, que depois era cozido e transformado em açúcar. Aí, vamos ter a casa dos empregados, que fica lá no fundo, que nesse caso aqui eram aqueles trabalhadores livres, tá? Não eram os africanos. Então, casa dos empregados, lugares em que os trabalhadores livres viviam com suas famílias. Aí vamos ter a senzala, que aí sim é onde chegamos nos escravos, que foram os povos que vieram da África, dentro de navios negreiros, que eram assim que chamava o transporte desse povo para o Brasil, como eu já falei, que vinham em situações precárias. Muitos morriam durante esse percurso por conta da falta de higiene, falta de comida. Eram muito tumultuados em um ambiente fechado, quente, tinha enjoos por conta Nossa, era uma situação muito horrível, gente. Então, tem a senzala, né? Lugar no qual os escravizados dormiam. Era pequena e desconfortável. Você já percebe pela estrutura, né? Também tinha a capela, que é a construção na qual eram realizadas festas e cerimônias católicas, como batismo e missas. E a casa grande, que é aquela casa que ficavam os donos da fazenda, né? O que tinha o poder aquisitivo. Residência dos fazendeiros, também chamada de senhores de engenho e de sua família. Então, quando se fala em engenho, é essa estrutura que vocês estão vendo aí na página 74. Vamos aqui na página 75. Vamos aí para o setor Saiba Mais e vamos fazer atividade aqui para enumerar a ordem dessa história que a gente está contando hoje, está conhecendo. Pães de açúcar. O que será? Você já ouviu falar do morro chamado Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? A origem desse nome, acredita-se, deve ser ao fato de um morro ter o formado semelhante ao da forma em que eram colocados os pães de açúcar, formados quando o caldo da cana cozido, que é o melaço, secava. Bom, eu nunca vi um melaço, né? Mas tá aqui o desenho de um melaço, né? Ó, formas de pão de açúcar expostas no Museu do Homem do Nordeste, em Recife. Bom, esse aqui é o melaço que ele fala nessa ilustração. Lembra ou não o pão de açúcar? Gente, eu não acho parecido, não. Mas se o pessoal colocou o nome de pão de açúcar por conta do melaço, então vamos fazer o quê, né? Então, vamos para a atividade. Questão 1. Enumere a seguir as etapas da produção do açúcar. Gente, vai ficar assim, ó. Número 1 será o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. Primeiro a gente tem que plantar para depois colher, não é isso? Então, número 1 aí na frase, plantio e colheita da cana-de-açúcar. O segundo,
Transporte da cana do canavial até o engenho. Tenho que plantar, tenho que colher e depois eu tenho que transportar essa cana para o engenho. 3. Moagem da cana para a extração do caldo. 4. Cozimento do caldo da cana até a formação do melaço. E 5. Secagem do melaço até a obtenção do açúcar. Então, a ordem ficou 4, 1, 3, 2, 5. Ok? Isso questão 1 da página 75. E aí, na página 76, vamos agora partir do Brasil, do engenho para a África. Vamos saber o que aconteceu lá, que esses africanos chegaram aqui. Porque a história é assim, ela não para, ela acontece simultaneamente. Então, vamos lá, ó. Os africanos no Brasil. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa para trabalhar na condição de escravo. Embora vivessem de diferentes regiões da África, eles eram trazidos todos juntos e tratados como um único povo. Gente, vou parar aqui, vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá certo? Para não ficar tão extenso.